Salve, tropa do futebol! Esse é o canal Futebol, Notícias e Reações. Após o título do Corinthians contra o Flamengo na Supercopa, o Mauro César deixou a sua opinião ácida, como sempre, e polêmica. Fique com as reações e lembrando sempre, se você for novo aqui, inscreva-se, vai fazer parte da família Futebol, Notícias, Reações, ativa o sininho e tamo junto!